Ei, gente, voltei, finalmente, né? E hoje eu quero compartilhar uma palavra que tá muito forte assim no meu coração. E eu já quero compartilhar com vocês, mas antes eu vou fazer algo que o Espírito Santo me levou a fazer nesse vídeo. Eu não costumo fazer isso, mas foi algo que o Espírito Santo ele me direcionou e eu quero compartilhar com vocês. Toda vez que eu vou fazer um vídeo, eu oro antes para que o Espírito Santo ele vá de encontro ao teu coração. Nada do que eu falo e nada do que eu faço sem a direção de Deus, porque o que eu mais quero, a minha oração, é que o meu coração seja sempre ensinável, seja sempre disponível e seja sempre guiado pelo Espírito Santo. Então eu quero começar orando e eu quero que você participe dessa oração comigo. Pai, obrigada, porque mais um vídeo está acontecendo e eu peço que o Teu Santo Espírito vá de encontro aos nossos corações. A Sua palavra é como uma palavra que é uma espada, a Sua palavra é como uma espada de dois gumes. Ela divide e penetra lá entre a alma e o espírito, dividindo. Então que possamos discernir a Sua palavra ao ponto de discernir aquilo que é alma e aquilo que é espírito, e que possamos também, Senhor Deus, ter mais bagagem de sabedoria, porque Tu és o Espírito da revelação, Tu és o Espírito da sabedoria, e nós queremos mais da Sua revelação, mais da Sua sabedoria, queremos conhecer Você, Pai, queremos conhecer a Sua palavra. Então muito obrigada. Obrigada, Deus, porque o Senhor é lindo e o Senhor sempre se revela a nós como um Pai de amor e com a sua graça que é infinita. Em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá. Eu quero compartilhar com você João capítulo 1, versículo 19, que fala assim: Este foi o testemunho de João. Quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era, ele confessou e não negou. Declarou abertamente: Não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: E então, quem é você? É Elias? Ele disse: Não sou. É o profeta? Ele respondeu: Não. Finalmente perguntaram: Quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: Eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: Então por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias e nem o profeta? Respondeu João: Eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi, quando disse: Vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso aqui vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Eu vou parar por aqui rapidinho, só para falar um pouco a respeito de João. João, ele foi um cara muito especial porque ele preparou o caminho para Jesus. E João, ele preparou o caminho batizando com água, porque aquele que viria seria reconhecido através disso. E ele diz assim no versículo 31, Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, com a finalidade, ou seja, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Jesus ele seria revelado a Israel ao ser batizado com água, como um sinal de obediência e também como uma preparação do seu ministério. Então João deu o seguinte testemunho: Eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: Aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Cara, João estava lá, batizando no Rio Jordão, e aí vem Jesus, aquele a quem João estava preparando o caminho. E eu acho lindo porque João, assim que batizou,
a Jesus, ele viu a promessa, né? Ele viu a pomba, o Espírito Santo descer como pomba e repousar sobre Jesus. E ele viu se cumprir essa promessa, essa profecia que falava que aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. João viu e testificou aquilo que Jesus estava vivendo, a promessa se cumprir de que Jesus, ele é o Filho de Deus. João viu o momento em que o Espírito Santo ele desceu como pomba, permaneceu sobre ele e ouviu uma voz do céu dizendo: "Este é o meu Filho amado, a quem eu tenho prazer." Sabe? Quantas vezes Jesus ele nos mostra as nossas promessas, Jesus nos mostra profecias que ele disse lá atrás pra gente, testificando no nosso espírito através de pessoas ou até mesmo no nosso relacionamento íntimo com o Pai, no nosso lugar secreto. E a gente vê e a gente testifica e a gente não se dá conta de que Jesus ele está sendo manifestado através disso. E o que eu quero compartilhar com você hoje é essa palavra super especial. Cara, João viu e João testificou que Jesus era o Cristo. Imagine quantas pessoas foram batizadas por João e João lá esperando. Cara, será que esse é o Messias? Será que é esse quem o Espírito Santo ele vai repousar sobre ele? Mas quando chegou Jesus, depois de tantas pessoas serem batizadas com água, chegou Jesus para ser batizado também. E ele vê o Espírito Santo permanecer sobre ele. E sabe o que é mais legal? É que Jesus ali, ele ouviu do Pai: "Você é o meu Filho amado, a quem eu tenho prazer." E João testificou aquilo com a permanência do Espírito Santo. E ali começou o ministério de Jesus. E Jesus, ele morreu e ele ressuscitou por nós. E agora essa promessa, agora o Espírito Santo, ele está sobre nós e ele está dentro de nós, porque ele é um Deus conosco. Nós somos o seu templo e agora nós damos continuidade a tudo aquilo que Jesus já fez e obras maiores ainda nós faremos. Era essa a mensagem que eu queria compartilhar com você. É isso. E eu tava morrendo de saudade, mas o mais importante assim que eu quero deixar pra você é que você tem uma identidade, a sua identidade é a identidade de filho. E o seu chamado, ele passa por um processo. Jesus demorou 30 anos para começar o ministério dele. Não tenha pressa de começar o seu ministério, não tenha pressa. O que é mais importante é você se preparar para você começar o seu ministério. Imagine você começar um ministério despreparado. Você não sabe nem quem você é, você não sabe nem o Deus que você serve e tu quer começar a cumprir as coisas? Como assim? Não, cara. Tudo tem um tempo de preparo e na hora certa você vai ser reconhecido. E você vai, não por homens, mas por Deus, porque Jesus ele não foi reconhecido por homens primeiro, Jesus foi reconhecido por Deus. Este é o meu filho amado, a quem eu tenho prazer. E então depois todas as outras pessoas começaram a reconhecer o ministério de Jesus. Vale mais a pena e é primordial você ser reconhecido por Deus. O reconhecimento dos homens de nada vale, mas o reconhecimento de Deus vale todas as coisas. Porque você é filho amado e você é filho de Deus, então seja reconhecido por Ele. Não pense em ter um reconhecimento humano, porque isso é passageiro. Mas o reconhecimento de Deus, ele é eterno, ele é para sempre. Então, é essa mensagem que eu quero deixar para você hoje. Deus abençoe sua vida. Um beijo e até o próximo vídeo. E se você gostou, clique em curtir. E compartilha com seus amigos, compartilha com a sua família, compartilha com todo mundo. E é isso, tô muito feliz porque eu voltei. E um beijo, gente. Até o próximo vídeo.